Eu oro em nome de Jesus que o que eu prego e ensino você não receba somente como conhecimento bíblico. Mas oro para que você permita que isso toque o seu coração e que permitas que o que falo se torne parte do seu ser. Como a comida que você come se torna parte de você. Amém? Deixe-me mostrar o propósito de todos os projetos de Deus para a nossa vida. Deus não envia enfermidades, não manda acidentes para ensinar uma lição, mas Deus vai tratar conosco. Amém? Não com doenças ou enfermidades ou acidentes, mas Deus vai tratar conosco, muitas vezes com decepções e até mesmo frustrações. E se você perceber que está sempre frustrado, é Deus tratando de você. Deus está tratando de você e muitas vezes você não percebe que aquele não é o seu ambiente, de uma certa forma, e fica pensando, por que eu estou passando por tudo isso, eu não sei, porque você não quer ouvir a voz de Deus. Ei, eu não sei o que é, mas deixe-me dizer isso. Ele faz isso porque Ele te ama. Deus quer você renovado, jovem, vibrante, forte. Ele quer você com muita saúde. Amado, desejo que te vá bem, que tenha saúde, assim como prospera a tua alma. E Deus sabe se você não é capaz. Amém? Você não consegue. Ele vai te ajudar. Está ouvindo, igreja? Amém? Jó, por exemplo, não sabia que os seus problemas vinham do diabo. E agora eu preciso explicar algo com muito cuidado, caso você me interprete mal. Certo? Deus não estava usando o diabo. Deus e o diabo são totalmente opostos. Ok? E Deus não usa o diabo. Mas eu digo isso. O diabo sabe que existem coisas na sua vida que ele pode até mesmo bagunçar. Está me ouvindo? Por exemplo, se olharmos para Jó, olha para o livro de Jó na Bíblia. Eu pensava que o livro de Jó na Bíblia é um livro de decifrar enigmas. Sabe? Você vai lendo o livro e vê tantas perguntas. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E, no capítulo 1, nós vemos Deus dizer que Jó era um homem íntegro, um homem justo. Amém? E o diabo mesmo estava ali, certo? Para começar, na verdade, um projeto para afetar a vida de Jó. Agora, Deus vai usar situações em que Ele deseja que os seus filhos subam para um nível maior. Olhe para o resultado final de Jó, em Tiago. Diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Qual foi o fim de Jó que o Senhor lhe deu? Eu amo isso. O Senhor é muito misericordioso e piedoso. O resultado final que Deus tem para cada um de nós, escute, é que o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Se olharmos a história de Jó, descobrimos que o Senhor restaurou a Jó o dobro do que ele havia perdido. Jó era um homem justo, certo? Ele era um homem moralmente correto e na sociedade ele era considerado como um ancião de respeito naquela sociedade. E quando Jó ouviu dos seus amigos que talvez ele tenha pecado, ele respondeu dizendo: eu era os olhos dos cegos, literalmente essa palavra, olhos dos cegos. Eu vestia os pobres, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E de repente encontramos orgulho em Jó. Estava oculto, até o homem mais moral e que era uma pessoa justa tinha orgulho oculto. Era isso que Deus queria tirar. Porque Deus sabia que não podia abençoar Jó além daquele nível de orgulho. Agora, Jó começou a se orgulhar das suas ações e tudo mais, e Deus falou com ele. De um redemoinho, Deus falou com ele e perguntou: Jó, onde estavas? Porque ele estava dizendo que Deus não era justo, certo? Por me tratar dessa maneira, Deus não é justo de me tratar assim. Então Deus disse: Jó, onde estavas? Quando eu pus os fundamentos da terra, quando as estrelas da manhã, os anjos cantaram, quando as estrelas foram colocadas no seu lugar, elas então cantaram. E agora mesmo a ciência comprovou que as estrelas emitem um som, certo? Um certo tipo de frequência de rádio, e que esses sons estão em sintonia com uma música. Amém? As estrelas cantaram no momento da criação, quando a criação foi estabelecida. Amém? Mas Deus reservou o mais alto louvor para quando seu Filho, o Criador, veio em carne. E cantaram glórias a Deus nas maiores alturas. Posso ouvir um amém? E Deus disse: onde você estava quando eu fiz o Orion?
Porque à noite, quando olhamos para o céu e vemos aquelas 3 estrelas, certo? Numa linha reta. Amém? Sabia que antes dos dias de aparelhos de navegação, aparelhos modernos de navegação, os marinheiros, quando estavam perdidos, olhavam para o alto, e se o destino deles era norte, olhavam, em vez de olhar para Deus, olhavam para o céu à noite e podiam ver o Órion. Eles podiam olhar para o centro daquelas estrelas e encontrar o norte. E encontrando o norte, encontravam sul, leste e oeste. E podiam chegar ao seu destino, amém? E até mesmo a bandeira da Austrália tem a Cruz do Sul, Cruzeiro do Sul. E eu posso mostrar Órion e também o Cruzeiro do Sul numa noite clara. Posso te mostrar o Cruzeiro do Sul e quando encontramos isso, sabemos encontrar o norte e também encontrar o sul. Dá para achar a sua casa pela cruz. Amém? E Deus disse a Jó, onde estavas quando fiz isso? E olha a resposta de Jó. Jó, o último capítulo de Jó, eu ouvi com os meus ouvidos. Ele disse, Senhor, eu ouvi falar de ti através da pregação de Enoque. Eu ouvi falar de ti, e o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ouvi falar de ti, o meu conhecimento de ti tem sido aquilo que as pessoas têm falado de ti. Eu ouvi de ti, ouvi isso e aquilo, mas agora te veem os meus olhos. Teve uma revelação pessoal. Ele disse, ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. E disse ainda, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora você vê um contrito Jó. Quando eu falo contrito, eu vou usar a palavra contrição. Por favor, entenda que Deus não quer você enfermo. Deus não quer o seu coração partido. Na verdade, Jesus disse, vim curar os corações partidos. Ele foi ungido para curar os corações partidos. E quando ele deixa você ser quebrado, é para te fazer mais bonito. Quando alguém te vê, não vão dizer, mas vão te admirar e vão sentir que você é uma boa companhia. É porque você passou por esse quebrantamento. Uma criança, quando passa por esse tratamento de quebrantamento, não estou falando de abuso, de prejudicar o seu espírito. Quando as palavras são ditas e a criança é disciplinada, ela se sente quebrantada. Quando eu olho para o Justin e eu falo para ele, chega o bastante, certo? Já está há muito tempo na internet, desliga. E quando ele vem com algumas atitudes, eu digo, eu não quero só que você obedeça, mas espero que obedeça com boas atitudes. E perguntamos para ele o que aconteceu, ele começa a chorar. E então eu permito que ele chore porque só tem 5 anos, mas só pode chorar por um tempo. E se chorar muito, eu digo, você quer que eu traga a senhora Varinha? A senhora Varinha é uma senhora especial na nossa família. Quer que eu traga a Varinha? Certo? Então, veja, se eu não o amasse, não disciplinaria. Você olha para as pessoas do mundo e pensa que eles estão felizes, sabe? E que eles não passam por nenhum problema, você não sabe. Só está vendo a superfície. Mas para mim, quando apronto alguma coisa, eu vejo que Deus vem se aproximando e ele é mau. Não, Deus te ama. E, sabe, olha bem, a Bíblia diz que ele corrige o filho que ama. Que ele corrige o filho que ama. Isso sim é amor. Você deve saber que Deus se importa com a sua saúde. Deus deseja que você suba para um nível mais alto. Deus se importa com o seu sucesso. E por isso ele não permite que você seja enganado pelo orgulho ou qualquer outra coisa, porque ele quer você num lugar mais alto, mais elevado. Deus nos corrige porque ele nos ama. Deus corrige o filho que ama. Amém? Em Hebreus 12 diz assim, vamos até o verso de número 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Deus só corrige um grupo muito especial de pessoas. É só um povo privilegiado. Esse grupo especial são os filhos. Filhos de Deus. A palavra no original grego é poios, que quer dizer que são filhos maduros. Quando Deus trata conosco é como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. A palavra correção é do original grego pai daiá, substantivo. Pai do ou é o verbo. Pai é de onde vem a palavra pediatria, pedia. Certo? Doutor de crianças. Então, pai daiá é treinamento de criança. Então, quando pensar em correção, pense sempre em treinamento de criança. Amém? Então, meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Agora, a palavra não desprezes é não menosprezar a correção de Deus. Amém? E não desmais quando por ele fores repreendido.
Alguns dizem eu fui repreendido, eu levei uma repreensão e fui disciplinado. As pessoas repreendem por todo tipo de razão, talvez porque elas são egoístas, talvez até mesmo porque estão com ciúmes de você. Mas Deus nunca vai te repreender, a não ser que precise de correção, porque Ele te ama. Sabe de uma coisa? Deus disciplina e treina as pessoas que Ele ama. Os de alta vocação, especialmente. Eu já experimentei isso e já fiz a minha própria observação. O rei Saul, que Deus não havia escolhido. Deus nunca tratou com ele nunca peregrinou no deserto, morou em cavernas, como alguns fizeram, ele nunca fez. Ele foi direto ao trono. Não houve tratamento. Porque ele não foi escolhido de Deus. Mas Davi, não foi nada fácil para ele, não foi nada fácil. Quando ele foi ungido por Samuel, ele não foi direto ao trono. Olha, ele teve que passar pelo deserto, não é? Amém? Está me ouvindo? Até José, que teve sonhos e sonhos da parte de Deus. E você sabe que Deus o chamou e talvez você também foi chamado por Deus e teve sonhos e visões, mas de repente, você olha para a sua vida e vê que está passando por grandes dificuldades e pergunta onde está Deus? Não, José sofreu muito. Foi lançado numa cisterna. Ele pensou que ia direto para o trono, mas ele foi lançado na cisterna, e cisterna é lugar de treinamento de profeta. Alguns de vocês estão agora mesmo passando por treinamento. Deus quer que você seja salvo, mas você vai chegar ao trono. E Davi, porque foi treinado, o povo dizia, bem, somente o que vai para a guerra pode pegar os despojos. Davi disse não. Todo mundo vai pegar o mesmo tanto. Aqueles que ficaram e os que foram. E suas atitudes se tornaram reais, se tornaram de rei, se tornaram celestiais. Os que estavam com Davi sabiam. Ele não precisava de uma coroa, sabiam que ele era rei. Por causa do seu caráter, o domínio próprio, a postura. Tudo isso porque ele passou pelo tratamento de Deus no deserto. Imagina quando ele estava na caverna de Adulão. Vamos dizer que nós vamos agora viajar no tempo. Você assiste muitos filmes assim? Então vamos viajar. Viajar no tempo, estamos voltando ao passado agora mesmo, com um microfone, e vamos agora até a caverna de Adulão, e Davi estava se escondendo do rei Saul, certo? Ele já tinha sido ungido. Cerca de 1 ou 2 anos ele havia sido ungido, tinha sido ungido, na presença dos seus irmãos, pelo profeta Samuel, que derramou óleo sobre ele. Ele ouviu as palavras do homem de Deus dizendo, Deus agora te ungiu, mas agora ele está fugindo. Fugindo como um animal que está sendo caçado. E você o entrevista, Davi? Você é o próximo rei? E Davi diz, eu acho que sim. Mas Davi, Samuel foi até sua casa e te ungiu? Ah, é? E por isso, você deve se alegrar porque vai ser o rei? Então ele olha ao seu redor. Oh, é. E de repente se ouve um grito de um dos seus homens, um dos seus valentes gritando, ei gente, escondam-se, eles estão aqui de novo, Saul e seus homens. E Davi diz, vai embora. Certo? E você então se esconde e pensa, não parece que Deus ungiu esse homem? Isso aqui não parece um palácio? Não parece? Talvez você está passando isso agora, perguntando onde está a promessa, onde está o favor de Deus? O que será que aconteceu? Mas é por causa do favor de Deus que você está aí agora. Deus não vai te abandonar. Ele está te preparando para coisas maiores.